Olá, boa noite. Eu me chamo Keila e vou apresentar sobre o impacto dos pellets plásticos ao meio ambiente para a disciplina de Geoquímica Ambiental. Essa apresentação é composta pelos aspectos teóricos, o problema geoquímico ambiental abordado, a metodologia, a discussão analítica, a conclusão e a bibliografia. Para começar, o que são os pellets plásticos? Os pellets são pequenos pedaços de plástico, geralmente brancos ou transparentes, em um formato arredondado com um tamanho entre 2 e 5 milímetros de diâmetro. Eles podem ser coloridos também, como vocês podem ver na imagem, mas são menos comuns. Esses pellets eles são nada mais nada menos do que plástico puro. Podem ser de polipropileno, polietileno, enfim, todo tipo de plástico. Pense em qualquer coisa feita de plástico. Cadeira, vasilhos, copo, garrafa, todos esses produtos, antes de serem produtos, eles eram pellets. Mas então, como é que são fabricados esses pellets? A produção do plástico ela é dividida em várias etapas. A primeira é a obtenção da matéria-prima, que são os derivados do petróleo. E daí serão extraídos e processados até obter os componentes para a produção. Logo, a gente parte para a segunda etapa, que é chamada de polimerização, ou seja, onde todos os produtos obtidos da primeira etapa são tratados quimicamente para formar polímero, ou seja, longas cadeias de moléculas, por isso o nome é pólimer. Na terceira etapa, são adicionados aditivos para melhorar e adicionar propriedades ao plástico, como, por exemplo, a resistência, a cor. Por isso a gente consegue achar pellets de diversas cores. Na quarta etapa, a extrusão. Obtém-se um material plástico que é aquecido, fazendo com que fique maleável, tipo uma massinha, e essa massinha é moldada de acordo com o que vai ser produzido. No caso desses pellets, essa massinha ela passa por uma máquina com buraquinhos que moldam essas pequenas bolinhas, que logo são resfriadas e está pronta para uso. Mas como é que esses pellets eles vão parar no oceano? Geralmente, eles vão parar no oceano pelo transporte. Então, seja por via terrestre, caindo nas estradas e são levados através dos portos e dos rios para os oceanos, ou pelos navios, que através de acidentes eles acabam caindo diretamente no mar. Então, é estimado que cerca de 4 bilhões de pellets plásticos sejam derramados ao longo da cadeia de produção de transporte todos os anos. E o destino final dessas bolinhas é sempre o mar. E aqui a gente começa a entender quais os problemas reais disso. Esses pellets é um problema muito grande e bastante abrangente, pois eles costumam ser mais leves que a água. Então, quando eles caem no mar, eles navegam na superfície e são levados pelas correntes. Então, eles vão pegando diversas substâncias potencialmente tóxicas ao longo do caminho, até que chegam às praias, onde também continuam dissolvendo esses contaminantes. Já existem vários estudos dizendo que eles têm a capacidade de se grudar a diversos contaminantes. Os contaminantes mais encontrados nesses pellets são os hidrocarbonetos, os HPAs, que são compostos provenientes da queima de combustíveis fósseis, mas também já foram encontrados em metais como mercúrio nesses plásticos. E calma que ainda tem mais. Esses pellets e outros plásticos eles vão se fragmentando devido a fatores ambientais em pedaços cada vez menores. E esses pedacinhos são ainda mais facilmente ingeridos e acumulados pelos seres vivos marinhos, principalmente os filtradores, como as bivalves. E isso acaba também impactando toda a cadeia trófica, resultando desde problemas de saúde, como asfixia, intoxicação e até mesmo a morte. Então, a gente pode concluir que existe um potencial risco aos organismos marinhos que estão expostos a esses plásticos, uma vez que eles persistem no ambiente e podem carregar um monte de substâncias tóxicas. Mais um outro impacto interessante causado pelo plástico seria o que a gente chama de
plasticoaglomerados, que são rocha, basicamente aglomerados de plásticos e outros sedimentos, como areia e cascadas. Essas rochas, elas já foram encontradas pelo mundo e até mesmo aqui no Brasil. E elas formam um argumento forte para a criação do período chamado Antropoceno. Esse período ele divide a opinião da comunidade científica, pois é marcado como um novo período geológico caracterizado pela forte ação humana nos processos geológicos. A metodologia para esse trabalho foi o desenvolvimento dessa apresentação, realizando uma pesquisa acerca deste tema em diversos sites e bases de dados. Esta apresentação consiste em uma análise crítica de informações coletadas de maneira clara e assertiva, onde esses conhecimentos foram estruturados de uma forma resumida e concisa. Aqui para a discussão, eu trouxe uma reportagem de um acidente que houve com um navio na Sri Lanka. Toneladas de plásticos soterraram baleias, tartarugas, golfinhos e várias outras espécies. O governo pediu que as cargas fossem identificadas como substância nociva ao ambiente marinho, o que significou procedimentos mais rígidos para reduzir esse risco de derramamento. Apesar de ser um poluente plástico, os estudos acerca dos PETs ainda estão crescendo e por isso não se tem certeza da magnitude dos impactos causados por eles, sendo necessário que haja mais estudos sobre esse tema. O intuito é alertar a sociedade sobre o perigo desses plásticos, que podem parecer inofensivos e que estão presentes no nosso cotidiano. É necessário que a gente pense junto, sociedade, comunidade científica, em soluções e alternativas para mitigar os impactos causados por esse e outros poluentes plásticos, entendendo que a dificuldade da remoção dos plásticos e tentando evitar que eles cheguem no ambiente marinho. Além de pensar em quais seriam medidas eficientes, melhores práticas na indústria, alternativas mais sustentáveis, consumo consciente do plástico, mudanças na transportação dos pellets, uma conscientização populacional sobre esse problema. Já existem empresas que concordaram em reportar quando ocorresse derrames de pellets. Uma dessas empresas é a Dow Química. Existem também organizações com iniciativas internacionais com o intuito de evitar a perda de pellets, blocos de pó de resina, e manter os plásticos fora do meio ambiente. Outras iniciativas, como o programa Pellet Zero, também promove e padroniza a conduta de melhores práticas voluntárias para retirar e reduzir descartes marinhos e promover a economia circular das indústrias de plástico. E mesmo com várias outras iniciativas, a humanidade precisa urgentemente repensar o uso de plástico no cotidiano, buscando sempre alternativas mais sustentáveis que diminuam os impactos que já foram causados. E o ideal é fazer com que eles nem cheguem nesses ambientes, porque uma vez que esses plásticos eles estão na nossa vida, é muito mais difícil retirar do lá. Então, fica aí como reflexão para todos nós. Biografia. Muito obrigada pela atenção.